uma legislação mais rigorosa quanto às penas, deixando evidente a necessidade de proteger as delegações esportivas em trajetos entre o local dos eventos e o centro de treinamento, em aeroportos, rodoviárias e estações de trem. A proposta, que muda a Lei Geral do Esporte, é do deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. O senhor que é da área jurídica, então, já chegou no Congresso apresentando um projeto de lei para aumentar as penas para educar a população que comparece aos estádios, é isso? É isso. Olha que eu sou defensor público, né? O defensor público, ele tem a característica de defender as pessoas e geralmente nós sermos efetivamente contra o aumento de pena. A gente acredita que a ressocialização, o pensamento em relação a alguns ilícitos penais, eles podem ter uma outra medida, não só o agravamento de pena em si. Mas a violência no esporte está de uma tal forma no Brasil, né, se tornando banal, vamos dizer assim, que o legislador, no caso nós, pensamos na possibilidade do agravamento desse tipo de ilícito praticado muitas vezes dentro do estádio ou fora do estádio ou no trajeto, como você disse, também de uma delegação para algum local, né, que a gente tem necessidade de fazer uma regulamentação mais forte. Como que ficariam as penas, então? Só complementando um pouquinho, essa nossa ideia não é uma ideia totalmente inovadora. Já existe um outro projeto, 4437, do deputado Marcos Tavares, do Rio de Janeiro, onde também ele traz alguns apontamentos em relação ao agravamento desse tipo de ilícito penal. Nós estamos apresentando e nós estamos apenas reforçando alguns pontos para eles, colocando algumas inovações. Ambos os projetos já estão na Comissão de Constituição e Justiça e com certeza deverá ou não ter outros apensos para a gente avaliar lá na Comissão de Constituição e Justiça, da qual também eu faço parte hoje, eu sou membro. Então, por exemplo, causar tumulto, incitar violência, a prática em si, a pena era apenas de 1 a 2 anos, uma pena muito baixa, às vezes para uma violência que é totalmente desnecessária, né, de profissionais que estão fazendo seu trabalho, no caso dos atletas, onde que a sociedade tem que refletir sobre isto, e uma das reflexões é o porquê desse tipo de violência. Então as pessoas têm que saber, né, se comportar como torcida, como pessoas, e em virtude disso nós estamos colocando agora a possibilidade desse aumento dessa pena aí de 6 a 15 anos, né? Ou seja, para proteger não só os atletas, mas para também as mães, os pais de família, as crianças, as pessoas que vão para uma arena, que vão para um estádio, fazer a torcida para algo que ama, né? O futebol, o voleibol, o basquete. É o seu primeiro mandato como deputado federal, o senhor agora está do outro lado do balcão, né? O senhor é defensor público e está licenciado como deputado federal, foi eleito deputado federal e tem um mandato aqui que vai concentrar nessa área jurídica, naturalmente. Quais são as expectativas? Olha, nós estamos trabalhando em muitas frentes de políticas públicas, da qual nós temos a experiência de defensor público, né? No nosso estado, por exemplo, a política pública indigenista é muito forte. Nós somos o estado da federação mais populoso, né, uma população mais populosa indígena do Brasil. Nós temos um município chamado Iramutã, que 98% da população é indígena. Nós temos mais de 700 comunidades. Logo, o nosso mandato também vai ser muito forte nesse sentido de a gente buscar a melhoria de qualidade de vida para os indígenas do nosso estado em relação à saúde, em relação ao investimento, em relação a também a possibilidade de eles terem estrutura nas suas comunidades. O esporte é um deles. Eu venho do esporte, sou faixa preta de karatê, sou faixa preta de jiu-jitsu e logo eu tenho também que abraçar o esporte em todos os sentidos. Esse projeto é uma vertente das nossas posições aqui no Congresso. A cultura, no caso, eu também venho do segmento cultural. Nós propomos aqui a criação da Frente Parlamentar Mista, do fortalecimento do movimento junino brasileiro. Não existia aqui no Congresso Nacional, nunca existiu essa possibilidade do movimento junino ter uma frente parlamentar. Nós estamos propondo isso, com certeza esse ano nós vamos fazer
a instalação dessa frente parlamentar e outros assuntos também importantes, como a educação, saúde do nosso estado e principalmente a defesa em relação a Roraima, que é um estado muito promissor em relação à questão da sua economia e com um território que está muito bem localizado na região norte para que a gente possa escoar a produção ali de Manaus, no caso do Amazonas, Belém, Pará, Acre, Rondônia, através da Guiana Inglesa, que é um país que está crescendo muito e nós certamente vamos poder escoar nossa produção brasileira através de Roraima. Alguma pauta estratégica em alguma das comissões das quais o senhor faz parte? Sempre. Nós estamos propondo, desde o ano passado, algumas audiências públicas referente a muitas pautas. O Norte sofre muito em relação, por exemplo, às passagens, às condições das passagens aéreas, dos voos aéreos, né? Nós temos muita limitação no Norte. Quando eu falo no Norte, estou falando de todos os estados, né? Desde o Amazonas ao Pará, que são os estados mais fortes, mas também tem problema em relação à questão de voo. Aí nós vamos para Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, onde que é muito difícil, às vezes é um voo apenas diário de cada companhia, o que dificulta também em relação à questão das passagens, em relação também do custo dessas passagens. Então nós temos esses apontamentos e outras áreas também de natureza também importante, que a gente pode trazer como discussão para a Roraima em relação à questão também da implementação de algumas políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do Brasil. Deputado defensor Stélio Denner, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Volte sempre. Muito obrigado, fico à disposição sempre. Obrigada. Eu conversei com o deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, sobre a proposta que prevê a proteção das delegações esportivas em trajetos entre o local dos eventos e o centro de treinamento, além de outras propostas legislativas. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Palavra Aberta. Até o próximo programa.